Apresentação Antônio Carvalho. Rádio Bandeirantes, a rádio do ano, líder de audiência em jornalismo. Prestação de serviço. Informação na madrugada. Começa agora Bandeirantes a Caminho do Sol. Oi, gente de São Paulo, Brasil, boa noite. 00:09, ou 9 minutos depois da meia-noite do dia. Hoje já é dia 28, como o tempo passa, não? Se é que tem tanta importância assim o tempo. Tem um livrinho que foi editado em São João del Rei, o que o personagem principal desse livro, que a própria autora passou, qualquer um de nós pode passar. Depende de você entrar num estado de vibração da matéria, né, que permita você fazer isso. Ela voltou no tempo. Não precisa de máquina no tempo do Tio Wells, não. Ela voltou no tempo e foi à época de Cristo. E viu um Cristo que não corresponde ao que está aí, não. É diferente. E o problema maior disso tudo aí, nós estamos dizendo, porque o personagem ele é profundamente, a personagem é profundamente arraigada, ligada à Igreja Católica, e ela não saiu da igreja, continuou lá, mesmo porque não tem sentido. Acho que ela entendeu o que ela viu, né? Pra que sair? Não é isso também. Tô procurando a verdade, encontrei um monte de mentira. Não é mentira. Há desvios de rota só. Quer dizer, não quer dizer que a instituição onde você está seja ruim, né? E ela continuou lá. Nós vamos até comentar um pouquinho sobre isso aí. Nós estamos falando da freira católica apostólica romana Catarina Emmerich. Já a gente fala a respeito aí. Mas na Central Técnica, parece que nós temos uma tendência a ter aí pessoas com um nome apropriado na Central Técnica, né? Para montar em grandes empresas, né? Na verdade, ele já tem uma, quer dizer, ele tem também um grande pastifício, onde ele produz, por exemplo, Rondelli, ele produz, né? Tanto que por isso é o Amaury Rondelli, né? Nós tínhamos o Vladimir Fracaroli, que também tinha uma fábrica de macarrão enorme. E daqui a pouco chega o Elias dos Santos. O Elias é de Osasco, né? Era o Barreto. Ele é de Osasco, Elias, né? O Elias é de Osasco, hein? Jundiaí. O nosso amigo Barreto tá ali, na técnica de som. Depois entra o Rosino, né? E o Luciano Dorin está por aqui ainda, responsável pelo jornalismo da madrugada. Quem mais chega depois? Vai chegando o pessoal todo aí. Daqui a pouco a Maria Carolina Nomura vai estar por aqui para produzir o Grande Sampa, com a supervisão da Núria Coelho, que também supervisiona aqui a produção do Bandeirantes a Caminho do Sol de hoje, é da Mariana Ferrão. Apresentação Antônio Carvalho. O que mais? Coordenação geral de Joaquim Alessi e direção geral de Fernando Vieira de Mello. Bom dia, Brasil! Bom dia para você que está ligando agora. No Boa Noite Esticado de hoje, a gente estava falando agora há pouco aí, quando entramos no ar, sobre freira Catarina Emmerich, que escreveu um livro, foi editado em São João del Rei. Muita gente atribuiria um milagre. Cristo levou ela lá para trás para mostrar para ela e tal. Não é isso, não tem nada a ver. A coisa ainda é metafísica, porque se física fosse, todo mundo já acreditaria nisso, né? Um dia vai ser uma coisa física, nós vamos poder viajar no tempo para lá e para cá, que ela não foi a primeira que viu isso, não vai ser a última. Você pode avançar no tempo também e ter uma visão de como vai ser uma cidade daqui a 400 anos, 500 anos, 1000 anos, sei lá. Muitas vezes não dá para você precisar exatamente o tempo, você que uma folhinha da época, e não precisa daquele carro que viaja no tempo de Volta ao Futuro, 1, 2, 3, 4, né, que mexe tanto com a cabeça da gente, não. Você não precisa de um carro, não. Você vai em corpo, vamos chamar assim de astral, vá? Astral superior ou causal, sei lá como é que a gente chamaria isso aí. Como você faz isso? Você vai utilizando partículas que você tem dentro do seu corpo, elas tomam conta das outras que formam todo o material, digamos, molecular, nuclear que você tem em você, elas afetam todo o sistema seu e o tempo passa a não ter mais sentido para você. Evidentemente que sentido continua tendo, mas não tem sentido até onde você pode ir de acordo com a permissão das leis superiores que regem a matéria. Em cada dimensão nós temos um corpo de lei, uma legislação própria desse tipo de matéria, que permite a locomoção da pessoa até um determinado ponto ou não, dependendo da evolução dela. Isso tem muito a ver com a chamada escada de Jacó,
né, que tem no Torá, tem na Bíblia Católica Apostólica Romana, que tem nas Bíblias cristãs, né? Mesmo eu acredito que os luteranos devam conhecer isso aí também, os calvinistas, etc., né? Os mais antigos de preferência. Agora você vai nas religiões orientais, a maioria está cansada de saber disso aí. A maioria com cabeça, a maioria sem cabeça no bom sentido, vai adorar vaca. Como na Índia tem pelo menos 1 bilhão e tanto adoram vacas, e os que têm mais cabeça não vão adorar, claro. Nós vamos permitir que seja adorada, porque não tem jeito. A ignorância do povo vence a sabedoria de poucos, né? Até que a maioria do povo possa conhecer melhor essas coisas. Aí o povo vai abandonando isso. Não é um fenômeno de manipulação dos que sabem mais em cima dos que sabem menos. Não é um fenômeno de manipulação dos que sabem mais para manter na ignorância os que sabem menos e poder escravizá-los pelo trabalho, pela religião, pela mente, por tudo. Não é nada disso que a humanidade imagina. O problema aí é que a maioria é psicomentalmente infantil, é só isso, nada mais que isso, né? Muitas vezes um ser com a cabeça até boa, relativamente boa, ele imagina uma determinada circunstância e ele fica no afã de melhorar o povo, ele acaba provocando um negócio muito pior. Ao invés de bem, ele traz mal. A gente cita como exemplo aqui o Martinho Lutero, por exemplo, né? Ele pregava numa época em que, na Idade Média, século XVI, né? Ele pregava já o seguinte, deu um cisma violento dentro da Igreja Católica, provocou o chamado primeiro protestantismo, primeiro grande cisma dentro da religião católica, né? Ele dizia, qualquer um pode interpretar a Bíblia à sua maneira, do jeito que ele quiser. O que nós vemos hoje aí? Na maioria dos casos, hoje você vê igrejas evangélicas por todo lado e cada um interpreta a Bíblia do jeito que quiser. Tá aí, ó. O que o Lutero queria está acontecendo hoje. Mas na época não poderia ser. Quem interpretava a Bíblia na época eram os clérigos, os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a maioria do povo era analfabeta. Analfabeta por quê? Porque a igreja queria que fosse assim? Não, Lutero não entendeu esse aspecto aí. Apesar de ser um ser com a cabeça muito boa, como ele disse, né? Ele imaginou que o povo fazer um esforço, né, para poder ler a Bíblia, interpretar. Então ele já foi vertendo a Bíblia para o alemão, sei lá, né, na época. E simplesmente ele acabou botando fogo na Europa, provocando uma guerra atrás da outra. Já surgiu o movimento dos sem terra da época, né? Uma guerra atrás da outra, anos e anos e anos de guerra, fazendo com que ele repensasse em tudo que ele fez, simplesmente por causa de uma ideia que pôs em prática. Uma ideia só pode mudar o mundo, se você raciocinar um pouquinho. A gente vem pregando já há algum tempo, e tem gente nos acompanhando, né? De que nós precisamos mudar a dicotomia que está existente no mundo para salvar o planeta. Não é questão de Carvalho está falando, ele quer aparecer e tal. Ele é um porcaria de um radialista aí, não tem condição de falar sobre economia, sobre administração de empresas, sobre essas coisas. Então, mas não é esse o caso, né? Ele não tem condições de falar sobre isso. Então, vamos ouvir um radialista, jornalista, falar sobre isso? Não é mesmo que ele esteja fazendo um curso de direito aqui, que adianta? Vamos ouvir quem é especialista? Mas os especialistas estão pregando as mesmas coisas há faz tempo e eles têm medo de ousar. Um ou outro já está com desejo de ousar mais. Nós precisamos inverter uma dicotomia que está aí. E não é questão de fazê-lo em nome de Jesus, para ser bonzinho, para cumprir o que diz Bíblia, Torá, Alcorão, sei lá o que mais aí das religiões. Não é isso. É por questão de sobrevivência agora. É por questão de inteligência. É por questão de compreensão de como funciona a alma humana. E só isso, nada mais que isso, é por questão lógica e não por questão metafísica ou religiosa. Nós precisamos inverter uma polaridade que está aí, porque é exigência de um momento cósmico. Nós praticamente nos deixamos levar para uma dicotomia, uma polaridade, uma dialética, né? Ou digamos assim, um silogismo, né? Que ele pode ter tido alguma virtude durante algum tempo, não vamos dizer que ele trouxe só mal. Adam Smith estava certo quando, no século XVII, afirmou: é do egoísmo de cada um que veio o progresso. Então, nessa época, ainda se justificava você colocar em primeiro lugar o econômico e em segundo lugar o social.
Apesar que mesmo nessa época poderíamos ainda adotar o social em primeiro lugar e o econômico em segundo, né? Não iríamos ter prejuízo no econômico de jeito nenhum. Nós construiríamos uma sociedade, quem sabe, mais adequada, né? Essa sociedade mais adequada que teríamos hoje, por exemplo, ela provavelmente viesse a evitar, não impedir, né? Evitar uma poluição enorme que temos hoje em dia e a destruição, degradação do meio ambiente como degradamos até hoje. E tem gente que tem coragem, governadores, estados, prefeitos de cidades, governos federais, já vimos muita gente falar que é inviável você despoluir um rio como o Tietê. Agora não, estão aí mexendo no Tietê, né? O governador Geraldo Alckmin está mexendo no Tietê. Dizem que vão mexer também no Pinheiros, que afinal é como se fosse pedaço do Tietê, né? Mas não tem sentido lógico nenhum você fazer xixi e cocô na água que você vai beber, mas não é possível. Mas o povo faz isso que o povo não sabe o que faz, né? Tem uma vizinha lá, por exemplo, tem uma empregada que ela tem uma árvore de frente à porta dele, joga um monte de folha na rua, né? Já várias vezes a gente viu ela pegar as folhas secas e tal e varrer para dentro de um bueiro. É uma região que é uma espécie de uma baciazinha. A hora que entupir, a água vai voltar para dentro da casa dos patrões dela, quer dizer, ela deve fazer isso há uns 4 anos, nunca entupiu. Se você for chamar a atenção de uma pessoa dessa aí, apesar que até o artigo 225 da Constituição Federal diz que nós temos o dever de cuidar da natureza, né? Dever quer dizer que é mais ou menos alguma coisa parecida com o Código Penal nosso, né? Onde qualquer cidadão pode dar voz de prisão a outro. Mas você acha que eu sou louco, né? Amanhã o Aguinaldo Barreto tá com a arma na mão, já esteja preso, Aguinaldo. Você é louco, ele me prega fogo e eu não posso nem andar armado, mas que não posso andar com porte de arma. Eu não posso ter porte de arma. O bandido pode, eu não posso. O bandido também não precisa de porte, né? Sou louco agora de dar voz de prisão. Eu sou louco agora de chegar pra empregada na casa, né? E falar assim, minha filha, mesmo que fale mansamente, né? Minha queridíssima filha, né? Você jogando essas folhas dentro do bueiro, isso aí pode entupir, o tipo de folha que você está jogando aí, né? Ela provavelmente vem entupir. E mesmo que não entupa, isso aí vai para dentro da Guarapiranga, caramba. Guarapiranga fica a poucos metros dali, né? E vai sujar a Guarapiranga. Vai provocar, quem sabe, o surgimento de algas, né? Na Guarapiranga. E aí, como é que fica? Falta consciência às pessoas. Quando a gente fala que são psicomentalmente infantis, a maioria do planeta o é. Pessoa, mas você tem alguma prova? Mas precisa prova, ué, que é isso? A gente constrói casa na beira de uma represa que dali nós vamos tirar água para beber, não é isso? Aí você vai no artigo 225 da Constituição, tá lá, o poder público tem o dever de zelar pelo meio ambiente, né? Mas aí que tá, não é só o poder público, tá ali escrito também. E o povo, está escrito lá, mesmo com lei forte, com a Constituição, que é a primeira lei do país, né? Ela está acima de qualquer código que nós temos aqui. A lei complementar na hierarquização das leis é a segunda na ordem hierárquica. A Constituição é a primeira, né? Ela é instituída através de uma Assembleia Nacional Constituinte, como tivemos em 88. Bolas! Se uma lei que está na Constituição não é cumprida, como é que nós vamos cumprir uma outra que não está na Constituição? É meio difícil. Daí no Brasil nós temos o fenômeno, e não é só no Brasil, lei que pega e lei que não pega, quer dizer... Tudo depende da cabeça do povo. Cada povo tem o governo que merece e cada governo, infelizmente, tem o povo que merece, né? É por isso que muitas vezes aquele que quer ser governante, ele julga o povo aquém daquilo que ele imagina ou além daquilo que ele imagina. Quando ele julga além, ele diz, o povo é maravilhoso, o povo é isso, o povo é aquilo, o governante fulano não presta, aquilo não presta e tal. E ele no poder, às vezes, vira uma calamidade, porque ele supõe que o povo vai entender aquilo, e começa a inventar uma coisa ou outra que o povo não entende, continua egoisticamente vivendo, botando sua casinha na beira da represa, jogando esgoto dentro da represa e saber que se vire para limpar essa água que depois fica num odor desgraçado, né? Pra gente beber de novo. É muita loucura se você pensar. Você tem alguma explicação filosófica, científica ou religiosa para essa ignorância do povo, não? Ora, nós estamos falando aqui, a gente estava falando da freira que viu no futuro, né? De tanto meditar na sua cela, de tanto acreditar em Cristo, ser casada com Cristo no bom sentido, né? Ou por outra.
ter Cristo acima de tudo. Essa beatíssima freira Catarina Emmerich, que acabou escrevendo um livro a respeito, voltou no passado 2000 anos, né? Praticamente, esse livro foi escrito. Estou tentando, inclusive, encontrar esse livro em algum sebo por aí. Quem tiver, que diga onde tem, né? E ver se consegue passar um xerox para mim, eu agradeceria, né? Não consegui ainda, mas eu sei da existência desse livro. E ela viu um Cristo lá atrás que não é esse que tem, não. E nem é aquele também como é que fala? Do JJ Benítez, né? Operação Cavalo de Troia. Não é nem aquele, não é nem esse que nós imaginamos aqui. É um Cristo um pouco diferente, porque a gente vai ganhando tanta afinidade com Cristo, né? Daqui a pouco o pessoal tá, o meu amigo J. Cristinho e tal, jogou muita bola lá no passado, no time que tinha em Belém e tal. Ora, nós não sabemos nada de Cristo, você não sabe nada de mim, eu sei nada de você, né? Graças a Deus é assim, porque imagina se eu soubesse tudo de você, você não soubesse nada de mim, né? Eu dominaria você inteiramente com a minha infância psicomental também. Ou se você me conhecesse integralmente e eu não soubesse nada de mim, você me dominaria. Daí a expressão, o Cristo interno de cada um. Esse Cristo interno de cada um é um ser que propicia você, porque ele avatariza em você, ou projeta-se dentro de você, quando você oferece condições para isso, ele sim ajuda a promover uma metamorfose em você, mudar a metabolização das células, né? E mexer com, inclusive, o seu estado vibratório de matéria, permitindo você até viagens no tempo, se você quer saber. Né? A gente estava conversando com o Roberto Nobre, um amigo nosso de Santos, ele até é locutor de rádio também. Aos 9 anos de idade, ele olhou para o sol se pondo, nascendo, se não me engano, ele viu um Cristo cósmico no sol, ou uma figura maravilhosa do arcanjo Micael, louro, olhos azuis, mais ou menos não sei quantos bilhões de quilômetros de estatura, sei lá quantos quatrilhões de quilômetros, por 2 quatrilhões de largura, né? E o sol sai de dentro do coração dele, né? Como uma bola amarelada, alaranjada, sei lá, né? Soltando os raios. Uma visão magnífica e com as asas e os braços abertos sobre nós. Não tem até um hino religioso que dá aí, um hino religioso não, uma música, né? De braços abertos sobre nós, referindo-se ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro. É mais ou menos aquilo. Quem sabe tem ligação com os Cristos Redentores de todo o planeta, né? Onde você vê lá em Marte o Cristo Redentor de braços abertos, só falta a asa, né? Então, mas ele então estava contando isso pra gente e nós sabemos de gente que já teve esse tipo de visão. Por exemplo, dentre esses que viajaram no tempo, eu estou falando da freira Catarina Emmerich, que ela viu um Cristo diferente há 2000 anos atrás, porque ela esteve lá, né? Ela não se atreveria, por exemplo, a dizer que ela foi vista por esse Cristo lá atrás, né? Ele olhou, viu uma pessoa do futuro lá, onde ele estava. Nem por isso se abalou, porque ele estava cansado de saber que ele próprio poderia fazer isso, né? E, no entanto, ele estava num corpo humano, antropomorfizado, né? Aí vamos a 1.500 anos depois, 1.500 e tantos anos depois, num planalto chamado Planalto de Piratininga, né, que vem de origem tupi-guarani aí. Planalto de Piratininga, onde, por acaso, fundaram ali onde está o colégio hoje, a cidade de São Paulo. E Nóbrega, o Costa, Anchieta também era outro, né, eram seres altamente intuídos, seres que meditavam muito. A situação da época era propícia para isso, não tinha os monte de ruídos que tem, essa confusão toda. Então, eram seres católicos, fervorosos, que rezavam muito, tinham muita fé em Deus e tal. São célebres os poemas de Anchieta, nas areias de Itanhaém, né? Tiveram uma visão de uma cidade no futuro. Uma cidade enorme, né? Eles não sabiam o que viram, porque como é que você vai viajar no futuro, olhar coisa que você não sabe, né, que existe, carro para todo lado, e você se sentir no futuro, andando pelas ruas e tal, e aquela loucura toda, carro passando por um lado, carro por outro, gente pulando o viaduto do chá e tal. Não é que eles viram isso? Viram! E se eu contar para você que eu também já tive esse tipo de visão, né, você fala... O
Carvalho é doido, ele sempre quer dar uma de superior. Ó, esse cara é um palhaço mesmo. Qualquer um pode, né? Basta você ter a sua crença enfocada em outras coisas que não o dia a dia das pessoas. Por exemplo, eu só acredito no que vem do Corinthians. O Corinthians é que presta, o resto não presta pra nada, né? Eu sou um homem de um livro só, a Bíblia, por exemplo, né? O Torá, o Alcorão, qualquer coisa. Eu sou um homem de uma matéria só, física nuclear. Eu sou um homem de uma matéria só, filosofia. Eu sou um homem de uma matéria só, medicina. Ora, que é isso? Eu, pelo menos, acho que a minha cabeça está aberta a qualquer coisa que você possa imaginar. Eu já inverto o ônus da prova logo de cara. Se uma pessoa falar para mim, eu vi um elefante voando, eu vou acreditar, até que eu prove ao contrário. Por exemplo, eu quando era menino ainda, falava, porque é Deus, porque é amor, não sei o quê, não sei o que mais. Eu comecei a desacreditar nessas coisas, porque quem falava isso para mim, eu ia muito à missa quando era menino, cantei em coral de igreja, coroinha, aquela coisa toda, transmitia a missa pela Rádio Cultura de Lavras, lá da Igreja de Santana, em Lavras, né? E era muito amigo de padres, né, que até hoje alguns a gente tem amizade, né? Os que estão vivos ainda, padres extraordinários que foram muito importantes na minha formação cultural, moral, etc., né? Pessoas extraordinárias que me impulsionaram muito pela vida fora, com pensamentos muito bons, cabeça aberta, né? E, no entanto, eu não posso condenar religião nenhuma justamente pelo fato de ter a cabeça mais aberta, mas eu me dei não é ao luxo, mas me dei à vontade de inverter o ônus à prova com relação à fé que deveria existir em mim na época quanto à crença em Deus. Eu disse a mim mesmo, pronto, de agora em diante, eu não acredito mais em Deus enquanto não tiver certeza. Só tem uma coisa, em vez de ficar parado no espaço, no tempo, eu hei de provar que ele não existe. E comecei. Vai daqui, vai dali, peregrina por uma religião, por outra. Não com o intuito de fixar na religião. Fixar em coisa nenhuma. Não é só religião, não. Então, passando por várias religiões aí. Não vamos nem citar nomes aqui para não machucar as pessoas. Para quê? Né? Vai numa, vai noutra, vai noutra. Sempre procurando fora. Mas eu já ouvia desde menino uma voz dentro de mim falando que eu precisava explicar o que é isso, né? Só que ela era dócil comigo, né, para não me assustar. E ela dizia, calma, ô menino, né, e eu falava, quem tá falando? Menino, eu olhava, era a voz, ela falando dentro de mim desde menino, né. Calma, pode ficar tranquilo, não fique com medo não, eu tô falando, eu não podia falar para ninguém, porque como é que meu pai ia acreditar nisso, minha mãe e tal, até hoje, né, eu nem converso com os meus pais a esse respeito, porque eles têm outra formação, não iriam acreditar, e no entanto estou falando uma estação de rádio com a Bandeirante no Brasil todo, quem quiser acreditar que acredita, o ouvinte está mais acostumado comigo do que os meus pais, para você ter uma ideia, daí até vem a ideia de família espiritual e família carnal, né, talvez a minha família espiritual hoje seja aqueles que me ouvem aqui na Bandeirante, e alguns até comungam comigo, não são tantos também não, né? Dessas ideias, porque também já passaram por experiências insólitas, né? Diferentes. São João da Cruz passou por experiências assim, Jacó Boêmio passou, Platão passou, até um número incrível de pessoas passaram, e não é porque foram seres que se destacaram por aquilo que a gente imagina, bondade, cristandade, não é isso. Qualquer pessoa pode passar por isso, desde que você, dentro da sua concepção, e não da minha, dentro das suas ideias, das suas concepções morais, do seu caráter, da personalidade que você tem, você faça tudo isso com o intuito de justiça. Justus et perfectus da maçonaria é isso. O intuito seu de justiça não pode ser o do seu irmão. Quantas palestras já fizemos em maçonaria do Oriente, né? Inclusive uma dessas tivemos a ousadia de falar sobre justus et perfectus. Um irmão nosso da maçonaria do Oriente pediu para falar sobre isso. Vamos lá, justus et perfectus não é porque um venerável de uma loja ou não sei como é que funciona a hierarquização completa da maçonaria do Oriente, né? Só porque alguém de grau mais elevado, no grau 33, por exemplo, diz, não, tem que ser assim, não tem que ser coisa nenhuma, ora, bolas, né? Tem que ser como a sua consciência manda, né? Evidentemente que se você pertence a uma entidade qualquer,
você tem que seguir os ditames, né, do estatuto daquela sociedade ali, das leis internas que regem aquela sociedade. Então cai fora, das duas uma. Se você é católico, você tem que seguir o que a religião católica diz no cerne da sua estrutura, né? Se você é calvinista, o mesmo. Se você é luterano, o mesmo. Se você é da Igreja Universal do Reino de Deus, siga os estatutos da igreja. Se você é espírita kardecista, tem as normas dentro do kardecismo também. Se é da linha Ramatiz, pensa de um jeito. É de outra linha, pensa do outro. Se você é da Seixonoye, você tem um tipo de pensamento também. Se você é do racionalismo cristão, tem outro. Tem uma estrutura toda que o Manuel Jacinto Coelho deixou lá, né, e tal. E assim é a vida. Daí a Constituição Federal nossa reconhecer a liberdade de culto com as constituições do mundo inteiro, desde a Idade Média, né? Foi se batendo nisso em países da Europa, até que conseguiram por lá nas constituições colocar nas leis maiores dos países, não se fala de Constituição ainda, ou no conjunto de leis, ou nos costumes do próprio povo, desenvolver o princípio da chamada tolerância religiosa. Eu acho uma expressão horrorosa, tolerância, porque a tolerância é o seguinte: eu tolero você, quer dizer, no fundo eu estou achando que você é uma porcaria, mas eu tolero você, então você pode viver do meu lado, eu sou muito superior a você, certo? Você pode viver do meu lado, mas eu sou muito superior a você. Ora, vai plantar batata, né? Eu não sou superior a ninguém, nunca, em momento algum. Eu posso conhecer talvez uma coisinha a mais, uma coisinha a menos que você conhece coisa que eu não sei. Eu posso ter passado por uma experiência insólita, você não, mas que daí? Isso não melhora a minha cabeça em muita coisa, não. Como eu já disse aqui mais de uma vez, você pode atravessar uma parede para o outro lado, mexendo na estrutura molecular do seu corpo físico, né? Como tem gente que é capaz de fazer isso aqui no planeta, saiba disso, viu? Esse planeta é mais misterioso, aliás, nem é planeta, é o corpo sideral do arcanjo Rafael, né? Que na verdade é o Cristo terreno, mas vamos deixar isso para lá, já falamos isso aqui algumas vezes também, né? É o Atlas, ele não carrega a Terra nas costas, ele é a Terra, né? E tudo que está nela pertence a ele. Ele é enorme também, uma bola de luz azul materializada no coração dele, que é o globo D da quarta cadeia planetária Terra hoje em dia, ou o chakra do coração desse ser. Nós vivemos dentro dele. Daí ganha sentido, se você prestar um pouquinho de atenção no que a gente está dizendo aqui, né? O Sagrado Coração de Jesus dos cristãos, o Sagrado Coração de Maria dos católicos, né? Tudo isso ganha sentido, porque não é só a mulher que tem, não é só o homem que tem coração, né? E tem 3 câmaras ocultas dentro do coração, como os hindus antigos chamavam, de Brahma pura, Vishnu pura e Shiva pura, o Pai, Filho e Espírito Santo puros, né? Dentro de você. Daí falar-se tanto em coração com pureza e tal, o que tem uma lógica enorme se você for a esses assuntos sem preconceito. Se for com preconceito, agora faltando 15 para 1, ou com a ideia pré-estabelecida de alguma religião onde você está, de alguma filosofia que você pratica, de alguma ciência que diz que não pode estar certo, isso aí acabou, então não adianta nem ir, né? Eu parti então do pressuposto que Deus não existia e cheguei à conclusão que existe sim, e que a maravilha quando você descobre que nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Mas o Deus que a gente imagina não é bem o que o pessoal fala por aí. O Deus que a gente imagina não é nem aquilo que as hierarquias superiores querem passar para nós. Todo aquele que vai com ideia pré-estabelecida ao Oriente, não hoje em dia, porque o Oriente hoje tem muito pouco a oferecer a gente. Ainda tem muito para quem não sabe nada, né? Mas para quem já sabe alguma coisa, há muito pouco ou quase nada a oferecer. Mas quem vai ao Oriente pesquisar religiões ainda hoje, e ouve, por exemplo, algumas partes do Oriente falando em deuses, como os antigos gregos falavam no Olimpo, etc., né? Os romanos copiaram os gregos. Essas pessoas que vão fazer esse tipo de pesquisa, já logo de cara, tiram uma conclusão errada. Os orientais são politeístas. Politeístas quer dizer, acreditam em deuses e não num Deus só. Ora, quando o ocidental fala os orientais são politeístas, dá vontade de enfiar a cabeça do ocidental que vai procurar dentro de um balde de água fria para ele refrescar.
e repensar. Tirou a conclusão, enfiou na cabeça, acabou, já condenou o Oriente inteiro. Não é assim, né? Você vai nas religiões orientais, todas elas, mas não tem uma sequer que escape desse crivo, né? Das grandes, Mazdeísmo da Pérsia Antiga, né? Uma sabedoria incrível, né? Do Zoroastro, ou Zoroastro. Você vai no Brahmanismo, mais antigo que andar para frente, dizem que o Brahmanismo remonta à Atlântida, para você ter uma ideia. Mas é tão antigo como andar para frente, abaixar para catar nota de R$100 e tal. Faz tempo que eu não vejo uma nota de R$100, hein? Você viu aí, não? É difícil, né? Ainda vale, ainda tem valor aí. Bom, então você vai com a ideia preconcebida ao Oriente, você não vai descobrir coisíssima nenhuma, porque você já é um cabeça de braga antes de ir lá, então não adianta nem ir, né? Todo o Oriente é politeísta, não. Nenhum país do mundo é basicamente politeísta. O problema é o seguinte: quando você está na rua andando de carro aí, que você para no semáforo, né? O que um garoto que vem pedir uma coisinha para você fala? Oi, doutor. Você fala, bom, eu não sou doutor, né? Ele está chamando você de doutor numa ideia de respeito, para convencer você que você é superior a ele e que ele é um coitadinho, uma vítima da sociedade, como de fato realmente é. Para você dar a ele ali uma moedinha, não é? Então, quando você vai no posto de gasolina, que você chega lá, o frentista, doutor e tal, você não fica até satisfeito, você não completou nem o colegial, mas você fica tão satisfeito, né? Naquela lá dentro de você fala assim, você está de gravatinha, trabalhando aí nas ruas, você encostou seu carrão lá porque você tem dinheiro, né? Ter dinheiro é uma coisa, saber das coisas é outra, né? Então, aí eu compro, né? Sabedoria você não compra, não tem jeito, né? Não se vende aos quilos no supermercado. Então, você chegou lá, doutor, aí, ó, para alguém desavisado de outro planeta que chegasse aqui, descia o disco voador num posto de gasolina, ficava observando, falava, meu Deus, esse planeta Terra aqui é terrível. Ave Maria, só. Que coisa incrível, no meu planeta não tem tanto doutor assim. Todo mundo que chega aqui, esse sujeito que enche o tanque com aquele negócio amarelo ali, às vezes meio azulado, né? Chama todo mundo de doutor, mas que sabedoria que esse povo tem, é tudo doutor. Mal sabe ele que é para poder, quem sabe, levar uma caixinha também, uma coisa parecida, né? Não estamos falando mal do frentista, não. Barbeiro geralmente também chama outro de doutor, né? E outras profissões mais simples, eles acham que assim, é uma maneira de agradar a pessoa. Lá no Oriente é a mesma coisa, meu amigo. Numa tentativa de reconhecer o poder desses seres, né? O oriental os chamavam de deuses. Isso é o politeísmo oriental, é só isso, né? Mais nada. O nosso amigo Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Ele não atingiu a categoria de Mahatma, mesmo porque não há condições de assumir uma categoria de Mahatma, né? Você quer saber de uma coisa? A grosso modo mesmo, né? A grosso modo não, no sentido estrito do termo, Mahatma, grande alma, nem esse sol que eu te disse aqui, que a gente viu o arcanjo Micael nele, é um Mahatma, apesar de ser chamado de Mahashohan. Mahashohan, sim, um grande arcanjo com 3 trilhões de quilômetros de altura, por sequentário, porque o sol sai de dentro do coração, isso sim, mas não é um Mahatma ainda. E, no entanto, o Gandhi recebeu esse presente, né, do povo de ser chamado de Mahatma, né? Como você chega, você fala, puxa vida, mas que voz linda, né? Aí você fala, é o rei da voz, né? Francisco Alves, né? Ou então, morreu, mas então vamos ter agora o príncipe da voz, que é o João Dias, né? E aí você fala assim, mas peraí, esse cara é muito bom, nossa senhora. Você lê um poema dele chamado Respostas na Sombra, você fala, meu Deus, como escreve bem, né? Que homem, que poeta que esse sujeito é. Aí você vai no nome dele, já é um verso dodecassílabo também, né? Já rima. Parece que ele foi predestinado a ser um poeta. Olavo Blas Martins dos Guimarães Bilac. Sílabas poéticas, que coisa linda o nome desse Olavo Bilac, né? Então vamos dar um título para ele? Vamos! Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros. Seria a mesma coisa a gente falar assim, fulano de tal viajou no tempo, né, como Nóbrega foi ao futuro, descobriu no Planalto de Piratininga, uma cidade do futuro, 2000 anos depois,
Ah, peraí, mas será que ele é superior ao João do Apocalipse lá da Bíblia, que viu uns homens de lata jogando fogo pela boca? E na verdade ele deve ter visto foi lança-mísseis móveis montados em caminhões, né? Tipo caminhões, né? São 4, ou 6, ou 8, ou 10 rodas, sei lá, depende do peso daquilo lá. E jogando míssil para todo lado na Primeira Guerra do Golfo, né? Dessa vez não teve tanto isso aí. O que João pode ter visto? Isso aí. Agora, você quer que João entenda? Como é que João ia entender há 2.000 anos atrás? Ele entendeu um negócio desse? Ué, coloque lá para você poder entender. Na verdade, você olhando de longe, dá a impressão que é um cara cuspindo fogo. Né? E são mísseis saindo ali do lança-míssil da artilharia móvel, caindo em cima do Saddam Hussein naquela época já e dos iraquianos, né? Que tinham invadido o Kuwait. Né? Foi o que o João viu. Não tem lógica você tentar analisar João no século XXI, do jeito que a gente pensa hoje. Não tem sentido. Como não tem sentido você analisar Nóbrega, Anchieta, né, pela visão que... Eu nem lembro quem foi que teve essa visão exata aí. Se foi um ou outro, né? Com relação ao Planalto de Piratininga e a cidade que surgiria aqui. Tá aí, São Paulo tá aí. E aí? Como é que fica, né? Então isso aí é permitido, sim, essa viagem no tempo. E a pessoa viaja mesmo, né? A Catarina Emmerich viajou pelo tempo e foi lá onde estava Jesus. E viu um Jesus diferente desse que a gente imagina aqui, né? Não é bem um Jesus desse que a gente imagina, não. E só que esse Jesus, ela nem se atreveu a falar mais a respeito dele, que ela poderia entrar em atrito com a religião, que era a religião dela, a religião católica apostólica romana. Para quê, né? Para que entrar em atrito? Não tem sentido, né? E esse livro, então, chama-se As Visões da Beatíssima Catarina Emmerich, publicado em São João del Rei. Então, um amigo nosso teve um tipo de experiência interessante e a gente já teve algo parecido também, no sentido de voltar atrás no tempo. Esteve na Grécia, por volta lá do século VI a.C., sentiu-se andando pelas ruas de Atenas, né? Mas isso não é nada, quer dizer, ele estava com a roupa como estava em casa, se fosse pijama, né? E trabalhando. E aí, contando isso pra gente, ele sentiu-se andando pelas ruas de Atenas e vendo o povo andar, um mais loiro, outro mais escuro, outro maior, outro menor e tal, com aquelas roupas da época, aquelas paramentas enroladas no corpo e tal, que é uma forma até mais racional de você andar, porque o corpo respira melhor, não essas calças jeans apertadas, nossa aí, né? Tem até uma piada aí do cara que, não sei se você conhece essa piada. O sujeito sentiu umas dores de cabeça horríveis, né? E ele, um dia estava ele não aguentando mais, ele foi a um médico e disse para o médico: doutor, eu não aguento mais essas dores de cabeça, por favor, vê se o senhor dá um jeito aí. O médico examinou, falou: meu amigo, você está sofrendo de um problema muito sério, né? E que, infelizmente, não há outro jeito, nós temos que amputar os seus testículos, né? Você vai ficar sem testículo e a dor de cabeça vai passar. Ele foi para casa muito chateado, porque tinha vontade, acho que, né, continuar na sua atividade sexual, ter filhos, etc, né? Ô, doutor, mas como é que eu faço e tal? Não tem jeito, aí é questão de lógica, ou você amputa os testículos, né? Ou fica com essa dor de cabeça horrorosa que você está sentindo, porque tem ligação aí com o epigastro, entendeu? Aquela explicação do sistema nervoso central e tal. Você tem uma doença muito rara, que tem essa ligação sua, pelo que nós constatamos aqui, e você tem que amputar os testículos. Então ele falou: doutor, fazer o quê? Corta. E cortou, né? Mas ele perdeu um pouco o desejo pela vida, né? Que a energia sexual, ela está ligada à atividade nossa também. E um dia ele estava para o interior, engordou um pouco e tal, né? Ele falou: caramba, estava passando uns dias numa cidade do interior, aposentou por doença, né? No INS, no serviço público, ele era um alto funcionário, senão não daria para ele fazer isso que a gente está falando aqui. Começou a viajar pelo interior aí e tal. Viajar para todo lado, né? Ele estava um dia no interior, numa estação de água, ele falou: cara, eu estou precisando de cueca, né? Aí entrou na primeira loja que ele viu e falou assim: eu gostaria que o senhor me desse aí, você pode 6 cuecas samba, né? Aí o dono da loja falou assim: meu amigo, samba eu não tenho, né? Eu tenho simba. Não, mas Simba não, a diferença é só um I e um A, mas eu quero samba que eu sempre usei, sempre me adaptei melhor a esse tipo de cueca, né?
Falou, nós temos Simba. Mas por que o senhor não tem samba? É uma cueca muito boa. Eu falei, não, samba nós não temos, porque essa cueca apresentou um grande problema, né? Eu não sei se é uma falha no designer dessa cueca, né? Ela realmente aperta o saco, né? Não falou testículo, né? E dá uma dor de cabeça infernal. Essa altura já estava sem, né? Mas, então, volvendo aí à ideia anterior, esse amigo nosso que viu lá na Grécia, esteve lá, ele sentiu que ele estava viajando no tempo, né? E outra, numa fração de segundo, hein? É tão rápido quanto a luz, mais rápido que a luz, muito mais rápido que a luz. Quando você pensou, já está lá, né? Ele andando pelas ruas de Atenas, né? Os templos inteiros, e não em pedaços, como hoje, né? Um pedaço aqui, outro acolá e tal. E o curioso que ele me contou é que umas 3 pessoas no meio daqueles ali viram-no andando pelas ruas de Atenas. Aí é que é interessante, né? Essas 3 pessoas, né, viram esse amigo meu andando no meio do povo ali. Só que elas fizeram um gesto de que estavam vendo, estavam tendo uma alucinação, né? E por que alimentar uma alucinação? Com um cara vestido com uma calça de moletom, como ele estava falando, uma camiseta verde e tal, e andando de chinelo pelas ruas de Atenas, não dava, né? Então, ele poderia até, se tivesse feito um esforço, desmaterializado aquela roupa dele, materializado um outro tipo de roupa para ele poder andar melhor lá num astral superior, vamos dizer assim, e não num astral comum que as pessoas viajam, né? Digamos assim, é quase que um plano causal, né? Foi uma experiência muito interessante desse amigo nosso, e coincide com a da Catarina Emerick, que foi 2000 anos atrás, na época de Cristo. Coincide com a projeção no futuro de ver João do Apocalipse, viu a época atual. Ele não sabia o que estava vendo, porque futuro é mais complicado. Passado você vê o seu passado lá atrás, inclusive, né? Só que para você fazer esse tipo de viagem, segundo os mestres do conhecimento oculto, só é possível quando você tiver, que você pode até materializar lá atrás, materializar-se numa roupa da época, e aí sim você vai ter uma locomoção melhor, só que você não vai saber falar a língua deles, né? Eles vão achar que você está numa língua enrolada, diferente, porque o grego da época não é o grego de hoje, o grego de hoje, né, que se fala na Grécia, é um grego diferente. Você pode fazer isso em qualquer parte do mundo. Agora, eu não sei te dizer, eu não sei dizer a você até onde você pode ir. Se você pode ir na Atlântida, por exemplo. Eu acredito que sim. Aí você vai num livro antigo, já tem esse livro não é tão antigo assim, esse é mais moderno. Você vai num livro chamado Bestas, Homens e Deuses, né? Quem escreveu esse livro era um homem de formação técnica. Ele era um engenheiro. Só que era um engenheiro nascido também no século XIX. Em 1917, um pouquinho antes, ele sabendo que a Revolução Bolchevista iria mesmo acontecer, ele passou a mão na história dele e fugiu para o Tibete. Ele já sabia o que ia encontrar lá, porque ele era um dos 7 iniciados do mundo, um ser com a cabeça privilegiada, ligado a determinadas sociedades secretas, fechadas da Rússia, e que não eram secretas e fechadas para esconder do povo conhecimento, como tem uns palhaços que falam aí que maçonaria esconde, Rosa Cruz esconde. Esconde porque não tem condição de entender isso, né? Você vai ficar botando isso para fora para o pessoal ficar falando que importa é futebol, o que importa é cuspir mais longe, o que importa é você matar o cara que está jogar tanque na rua, meter fogo em criança que está matando. Que é isso, né? Esse tipo de pessoa não merece esse tipo de conhecimento. Porque imagine, por exemplo, um ser com capacidade para viajar no tempo e um desejo de ficar rico enorme. Acontece que nem naquele carro lá, que de volta ao futuro, 2, 3, 4, 5, de volta ao passado, que é a coiseira toda lá, né? Senão o ator tá com mal de Parkinson, né? Aquele baixinho lá, o Michael Fox, né? Ele tá com... Não é isso, Cláudio? Isso é o Michael J. Fox. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Boa noite, Carvalho. O Michael J. Fox, então, eu vou chamar você já para Estrada, que você vai falar, ou polícia? Carvalho. Estradas. Estrada, já então. Mas tá tudo bem, né? Só para não assustar o pessoal, tá? Tudo tranquilo. Então tá. Então fique tranquilo aí. Só para terminar aqui. Mas então o Michael J. Fox está até com mal de Parkinson agora. Então tem um tal de Biff, um grandalhão loiro que trabalhava com o pai dele, queria casar com a mãe dele, aquela coisa toda lá, que o pai
Esse filme é sensacional pelo seguinte, ó. Ele vai ao passado com um carro daquele cientista doido lá, que é um grande ator, né? E ele mexe no tempo, não pode mexer no tempo, não pode mexer nas coisas daquele momento ali. Só pode viajar pelo tempo quem tem estrutura para isso. Uma mexidinha lá, de repente você nem nasce aqui, né? Você muda toda a história. Aliás, dizem alguns teósofos que a existência de 144 mil universos paralelos, segundo a teosofia, não sou eu quem digo, você vai na teosofia clássica, né, desde a época dos gregos para trás, a Blavatsky, ainda já existia esse termo teosofia. Isso aqui não é do conhecimento da Sociedade Teosófica do Brasil e nem da Sociedade Teosófica Brasileira, fundada por Henrique Zé de Souza, né, que virou Sociedade Brasileira de Eubiose hoje em dia. Isso aí não é um conhecimento de uma pessoa só, né? É tradição na teosofia que nós temos 144 mil universos paralelos ao nosso, um dentro do outro. Loucura, não? Que loucura, meu amigo! E esses universos paralelos, na verdade, eles poderiam ser muito bem, se você analisar um pouquinho, fruto de viagens através do tempo, onde seres do futuro acabaram voltando no passado, mexeram lá, gerou um negócio que não era aquilo e vai ficando. E vão surgindo universos paralelos, né? E vão surgindo, porque você não pode desfazer dos outros, né? E devem ter leis que controlam isso aí, que o Carvalho aqui é o maior ignorante da história, né? Por isso que o Sócrates, que sabia dessas coisas, Cláudio, não sei se você gosta de filosofia, o Sócrates dizia, eu só sei que eu nada sei. Você vai no Cristo, ele falou a mesma coisa. Plotino, Crísipo, Anaxágoras, Anaximos e Anaximandro, Tales e Mileto sabia disso, agora outros não. O Aristóteles não sabia, né? O Gandhi sabia mais ou menos, né? Na Índia mesmo, mais recente, quem sabia disso aí? Não sei, talvez o Ramakrishna soubesse, né? Ele era o maior místico que já houve mais recentemente, considerando, né? Acredito que nem o Joe Krishnamurti, o Krishnamurti sabia disso aí, né? Já falecido, né? Que era um ser extraordinário, mas não adianta você juntar as palavras de uma forma tão bonita que os estudantes americanos ficavam apaixonados pelo Jiddu Krishnamurti. Ele dava palestras em Harvard, Princeton, Oxford, na Inglaterra, falava inglês fluentemente por ser hindu, né? Ele foi considerado na época por Charles Leadbeater, bispo anglicano que passou a fazer parte da Sociedade Teosófica do Brasil, a Sociedade Teosófica, a International Theosophical Society, fundada pela Blavatsky. Ele era assessor da Blavatsky com a Annie Besant, né? E outros da época. Annie Besant, por exemplo, que assinou a Constituição da Loja da Sociedade Teosófica do Brasil de Lavras, por exemplo. Está lá, eu vi, está nas mãos do seu Botrel, né? Ele mostrou, construído há muitos anos, tive até fazendo uma palestra para ele há pouco tempo, algum tempo atrás, né? É coisa bem próxima de nós, por sinal. Então a teosofia, né, de Blavatsky, que a pessoa tem aí a teosofia da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Nós conhecemos isso aí dessa forma também, quer dizer, a gente prefere aceitar do que desprezar essa ideia de que possa mesmo haver 144 mil universos paralelos. Agora, como é que eles se constituíram? Sei lá. Tudo que é manifestado para Deus no universo inteiro tem que ter um nascimento, um crescimento, uma durabilidade, uma frutificação, uma deterioração e uma morte, né? Tudo que surge para a vida é relativo, mesmo que essa relatividade não seja do entendimento nosso ainda, né? E isso não tem fim. Então, os maiores homens do planeta até hoje, os maiores sábios, seres que estão vivos aí com mais de 1000 anos de idade, que venceram o corpo físico, né? Nem se alimentam, um negócio completamente diferente. A Rony pode até falar um pouco mais sobre isso aqui. Seres que venceram eles mesmos e não os semelhantes. O Bush não queria vencer o Bush queria vencer o Iraque, dobrar o Iraque, fazer o Iraque cair de joelhos, Saddam Hussein, tá vendo aí, né? Pro bem do Bush não é bom, talvez pro bem dos Estados Unidos, desse tipo de vida que a gente leva aqui, tudo bem, né? Não sei. Talvez pro Bush o mais importante seja jogar beisebol, né? Governar o país, panis et circenses pro povo, coisa parecida. Bolas. Mas é preciso pelo menos desconfiar. Por isso que a gente fica falando essas coisas aqui na segunda-feira. Tem coisas superiores por aí. A vida não é essa mesmice idiota que a maioria adota e que você vai hoje nas faculdades de Direito, Filosofia, tudo enquanto você vai por aí,
todo mundo num desânimo desgraçado, né? Parece que ninguém ouça coisa nenhuma. Ficamos lá estudando filosofia, partimos lá dos pré-socráticos, achamos que Tales foi um idiota, quando na verdade não foi, porque era um iniciado, né? E passamos aí pelos pré-socráticos para os socráticos, e vamos vindo de Aristóteles para frente. Eu, pelo menos, acho, né? É um direito que eu tenho de achar, também sou um achólogo. De Sócrates, de Aristóteles para frente, foi um desvio, na verdade, da verdade que a filosofia tinha, e que ela retirou de escolas esotéricas ou metafísicas da época, de Aristóteles para cá, né? Mas mesmo assim, se você for verificar esse desvio, você vê vindo pela Idade Média fora até chegar aos dias atuais, você vai encontrar seres extraordinários, né? Um John Locke, né, por exemplo, que todo o progresso americano está fundado nele, no William James, naquele pensador econômico, que é um tipo do pai da economia, sei lá, e do capitalismo, um deles também, o Adam Smith, né, que dizia que é do egoísmo de cada um que vem o progresso. Você vai ver, então, na cultura humana, de uma forma geral, algo espetacular, né? O ser humano hoje já constrói coisas extraordinárias, mas é uma criança ainda, né? O Santos Dumont, coitado, suicidou depois de ter descoberto que o avião que ele havia inventado jogava uma bomba em cima dos outros. Coitado do Santos Dumont, né? Ele não sabe que nós temos um princípio de malignidade e benignidade dentro de nós. Você vai, por exemplo, Maquiavel achava que o ser humano é maligno por natureza. Claro que é, mas ele também é benigno por natureza. No chakra do umbigo está a preciosa figura, a poderosa figura representada por 5 pétalas verdes e 5 vermelhas. Nesse chakra, o centro de força do umbigo, o princípio da umbi, ou da ambiguidade no ser humano, está ali centralizado, né? Esse princípio da ambiguidade, então, equivale uma parte Melk, outra parte Zedek. Se você eliminar o mal, você está acabando com a figura de Melquisedeque. A outra parte dele desaparece. Se você acabar com Zedek, você acaba com Melk também. Ele é o senhor da sombra e da luz, da vida e da morte, do alto e do baixo, do bonito e do feio. Que diabo! O jeito que a gente entender isso, ele é Deus e o diabo ao mesmo tempo, e ele que criou o diabo ainda, para poder fazer um pandan. Isso não tem sentido. É como o cara que inventou o super-homem. Se não inventaram o Dr. Luthor, não teria sentido o super-homem, um ser tão poderoso que ele faz o que quer na Terra. Ele gira ao contrário a Terra, ele vai no tempo, ele volta, volta no tempo aqui, vai a Krypton, chega lá, o pai dele está vivo, ele volta para cá, só que em Krypton ele é fraco, aqui ele é forte. A ideia do super-homem é maravilhosa. Você do outro lado, você é forte, quando você descobre que você é imortal. Aqui você é frágil, né? Daí essa medorréia da morte do ser humano, mas esse assunto é fenomenal. Você ficaria aqui 10 horas falando, 20, não esgota, 30, não esgota, eternidades não esgota, encarnações não esgota. Essa sabedoria chama-se Gupta Vidya e não sabedoria do Carvalho. O Carvalho pode ser portador de alguma porcariazinha que se passa para você aí, mas o nome dela verdadeiro é Gupta Vidya, né? E que é uma expressão que você vai acabar descobrindo que ela vem do agartino. Aí não adianta eu querer falar para você que agartino é uma língua que não existia no nosso planeta, porque tal, que depois esse próprio agartino gerou o sânscrito, que foi a primeira língua do planeta, e do sânscrito vieram as línguas aspiradas, né? Aí nós temos as anglo-saxônicas, o alemão ainda tem um pouco de aspirado, mas você vai, por exemplo, das línguas orientais, isso é mais comum, o chinês, né? O japonês, as línguas cuneiformes, né? O fenício, né? O persa antigo, vai por aí afora, o egípcio, né? E chega por hoje. 1h e 21 minutos já. Opa, o tempo passa, hein?